Olha, eu acompanhei o dia todo, desde antes de noite, aliás, esse atentado realizado no Supremo Tribunal Federal pelo catarinense Luiz. O Luiz. Pois bem, claro que logo de cara percebi que a direita iria tentar se desvincular de todo modo desse episódio, o que é justo, porque é verdadeiro, e que a esquerda, alojada sobretudo aí no governo federal, nomeado Lula petista, no Supremo Tribunal Federal, na maioria do Congresso, na mídia mainstream, na universidade, nesse conjunto de forças que eu chamo aí de eixo do mal, e que vocês conhecem por sistema, né? Que eles iriam, claro, construir uma narrativa aí de que tem que engrossar o caldo mais ainda contra a oposição, né? Eles botam tudo num conjunto ali, a direita, 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 extrema direita. Bom, isso eu percebi de cara o que iria acontecer, como de fato aconteceu. Bom, eu acho que uma das declarações mais sensatas do dia de hoje foi do senador Humberto Mourão, do Rio Grande do Sul. Eu, inclusive, publiquei a posição dele no meu blog, polibebraga.com.br, porque o que basicamente diz o Mourão, e é verdadeiro? Primeiro, que o, os ânimos políticos, de um modo geral, em função até da polarização existente, necessária, eu acho, estão exacerbados. E estão muito exacerbados. E o que diz o Mourão, então? Olha, eu já tenho dito isso, inclusive, aqui, nesses comentários para vocês, o que ele está dizendo, o senador Mourão. E que é verdadeiro. Olha, para pacificar a sociedade brasileira, inclusive para fazer com que as suas instituições retornem ao caminho da normalidade institucional e democrática, será necessário que o Congresso entre em ação como mediador, ele fala. Ele não fala em anistia política, o Mourão, mas está subentendido. Como é que um Congresso vai entrar para mediar essa situação, para pacificar a nação brasileira, sem fazer uma anistia política? A história do Brasil, de todo o mundo aí, mostra que só assim é possível um retorno à normalidade institucional e democrática e pacificar a sociedade. Não tem outra maneira. Não existe outra maneira. Ele deixa isso bem claro, né? E ele faz uma advertência, inclusive. O senador Mourão, vocês não se esqueçam que ele é general, hein? É militar. É da reserva, mas é militar. Passou pelos mais altos cargos do estamento militar aqui do Brasil, foi inclusive vice-presidente da República. E ele adverte o seguinte: olha, se não houver uma mediação do Congresso Nacional, ou seja, uma anistia política, pode ocorrer uma convulsão social. Porque, claro, ontem está claro ali que nós tivemos um gesto translocado de um lobo solitário. De direita? Sim, de direita. Como que não? De extrema direita, sim. Como já aconteceu antes, na tentativa de assassinato do Bolsonaro aí, que um ex-militante do PSOL esfaqueou o ex-presidente. Eu vi na época que muita gente tentou passar a narrativa de que, olha, o Adélio Bispo, quem armou a mão do Adélio Bispo foi toda a esquerda brasileira. Toda ela está comprometida com esse. Eu não fui tão longe, nem vou tão longe. Da mesma forma como é impossível ir muito longe hoje ao declarar que, olha, isso aí ele era um bolsonarista e o bolsonarismo todo está, e a oposição está comprometido com isso. Quer dizer, esse tipo de narrativa, nesse momento agora, ele só interessa a quem? Ao Alexandre de Moraes para conduzir os seus inquéritos autoritários
para aprofundar a perseguição aos oposicionistas, para consolidar o seu poder de mando dentro do Supremo Tribunal Federal e como condutor aí dessa política autoritária que caracteriza hoje essa democracia fraturada, ou seja, esse regime autoritário imposto aos brasileiros aí, que foi rejeitado agora nas urnas de modo robusto nas eleições municipais. Eles foram todos derrotados. E mais do que isso, eles perderam uma parada, inclusive no âmbito internacional, agora com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Então não me estranha muito não que eles estejam se aproveitando do episódio de ontem, que é um episódio isolado, para tentar encurralar toda a oposição. Eu já vi hoje, inclusive, estou falando com vocês aqui nessa quinta-feira, véspera de feriado, o ministro Alexandre de Moraes dizia, conversa, seria uma ousadia falar em anistia nesse momento. Ousadia de quem, cara pálida? Não é ousadia nenhuma, é uma necessidade, como diz o general Mourão, colocar essa questão. Só quem perde com isso é quem está se beneficiando aí desse autoritarismo que está vigindo no Brasil, né? O que agora o eixo do mal todo está tentando fazer aí? Construir uma narrativa para se manter à tona, para reagir no tapetão à derrota que sofreram nas urnas agora. Para reagir no tapetão à derrota que sofreram com o advento do governo Donald Trump nos Estados Unidos. É simples assim. São tentativas e novas tentativas de factoides que estão sendo construídos. O que não quer dizer que elementos extremados possam realmente fazer atentados como esse que tentou fazer o Luiz ontem lá em Brasília, né? Que ele tentou explodir o prédio do Supremo Tribunal Federal. Ele vinha dizendo já nas redes sociais que queria matar o Alexandre de Moraes. Quer dizer, os ânimos... Agora, hoje, durante o dia, eu vejo o pessoal da direita mesmo tentando... não, mas não tem nada a ver. Não. É preciso levar essas coisas a sério, sim. O importante é que esse atentado de ontem, ele não tem conexão sistêmica nem orgânica nenhuma com a oposição brasileira. São atos isolados. Podem não ser os únicos, inclusive, porque tem muita gente que está, claro, com os ânimos totalmente exacerbados, que não está vendo saída nenhuma para nada. É muito fácil que, portanto, ativistas dessa área passem dos limites, né? Quem conhece a história sabe o que aconteceu depois de 64, quando o regime militar começou a endurecer, depois de 1968, com o ato institucional número 5, né? Que uma boa parte da esquerda pegou em armas, né? Foi para um confronto armado, sequestrou diplomatas, inclusive o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, foi fazer guerrilha. É porque, naquele momento, a esquerda, a extrema esquerda, ela não conseguia ver alternativa nenhuma, seus líderes estavam exilados, havia, claro, uma repressão enorme, censura, muita coisa parecida com o que está acontecendo hoje no Brasil, aí, contra a oposição e contra a direita. Então, eu vou insistir de novo para que tenhamos a cabeça no lugar. Que durante essa noite de quinta-feira, quem tem juízo, reflita sobre o que está acontecendo. Juízo e responsabilidade sobre o que está acontecendo. E não tente recrudescer na perseguição à oposição, como já está fazendo crer aí o próprio ministro Alexandre de Moraes, aí, que já avocou esse caso lá para o inquérito dele do fim do mundo aí sobre o 8 de janeiro, né? Não está disposto a perder essa ronha aí, quer ficar com essa ronha aí o tempo todo, não é isso? Então, quem tem juízo deve atentar para essas palavras do general Mourão aqui do Rio Grande do Sul e perceber que
há uma exacerbação evidente decorrente dessa polarização política que preside hoje a disputa política no Brasil. Aí. Uma polarização que eu volto a insistir, necessária. Porque de um lado estão as forças do bem, que estão conjugadas no âmbito da oposição, e do outro lado estão bandidos, acelerados, que tomaram o poder. De modo que essa polarização, ela não tem como deixar de acontecer. O que se espera é que esse confronto se resolva pacificamente dentro do que a política, como o meio mais útil de intermediação das demandas da sociedade, porque não tem outra, só tem a política. Né? Só a política pode mediar as demandas da sociedade frente ao Estado. E vice-versa também. De modo que é bom, né? A minha finada avó, acho que vocês conhecem essa citação aí, sabe que numa hora como essa aí, caldo de galinha não faz mal para ninguém. É preciso ficar atento aí. Mas a oposição, inclusive a de direita, ela precisa separar o joio do trigo. E deixar claro que esses acontecimentos extremados aí, eles aconteceram ao longo de toda a história. Acontece e vão acontecer. Quando ânimos mais exacerbados na área política não encontram outra alternativa, senão a força das armas. É isso aí, senhores.